Opa, então rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre duas carreiras diferentes, né? Que de várias maneiras elas às vezes acabam até se conectando, que é a carreira de programação e a carreira de edição de vídeos, né? Essas duas são áreas que têm muitas coisas em comum, né? Inclusive é bem comum pessoas que trabalham nessas áreas começarem a prestar serviço para o exterior em algum determinado momento da carreira. Porém, existem algumas diferenças, né? Principalmente do jeito onde você consegue encontrar esses clientes. Ele é bem diferente quando a gente está falando de edição de vídeo e quando a gente está falando de programação. O lugar onde você encontra clientes de programação é bem diferente do lugar onde você encontra clientes para edição de vídeos. Então, enquanto no mercado de programação a gente seguiu um caminho muito mais formal, né? Normalmente as pessoas lá conseguem muitas vagas por LinkedIn e por outras plataformas mais profissionais, mais formais. Aqui na edição de vídeo, muitos dos clientes que editores de vídeo conseguem, gringos, eles vêm normalmente do Discord, tá? Do Discord, do Twitter, então de redes sociais, né? Não existe de fato uma rede social igual ao LinkedIn, onde você consiga ter muitas dessas oportunidades. E bom, eu tenho um conhecido meu que trabalha com programação, inclusive para empresas estrangeiras, e ele já me falou muito sobre essa área, né? Ele me mostrou como que ele conseguia os clientes gringos ali na programação e tentou até, porque eu conheço ele faz um tempo já, né? Então ele até tentou me dar um direcionamento para a minha área. Só que com o tempo eu percebi que na questão de prospecção, na programação é muito diferente da edição de vídeos, tá? Então, os lugares onde ele prospectava os clientes, em sua maioria no LinkedIn, com edição de vídeos, é muito difícil você achar bons trabalhos no LinkedIn, por exemplo, porque como o LinkedIn ele é um lugar mais corporativo, normalmente você vai encontrar trabalhos lá mais corporativos, que são mais difíceis de aplicar e tem uma barreira de entrada muito maior. Eu tive mais sucesso buscando trabalhos de maneira informal, por mensagens no Twitter, mensagens no Discord. E isso é uma coisa muito interessante da programação, né? A programação ela já foi bem explorada em todos os meios de comunicação, então sempre foi muito dito para as pessoas que estavam faltando profissionais nessas áreas, que tinha muitas vagas pagando salários absurdos. Então, muitos jovens se interessou por essa área e começou, sei lá, a fazer uma faculdade de ADS, começou a fazer uma faculdade de engenharia de software, e tentou investir nessa área, né? Pelo fato dela ter sido televisionada e ela ser tão comentada aqui no YouTube como a área para você entrar caso você queira ganhar em dólar, muitos jovens foram para essa área. Enquanto com a edição de vídeo não aconteceu essa formalização da profissão, justamente porque não foi uma área muito explorada por jovens. Eu sinto que agora que eu vim aqui no YouTube e estou trazendo conteúdo disso, né? Eu sou praticamente um dos únicos YouTubers que traz conteúdo sobre isso atualmente, a área tem crescido, então tem surgido cada vez melhores oportunidades. Mas de fato, até pouco tempo atrás, esse assunto nem era comentado aqui na internet, tá? Tinha muita gente sim já prestando serviço de edição para gringo, prestando serviço de thumbnail design para gringos, porém isso não era comentado abertamente na internet. Pelo fato de ter tão pouco profissional explorando essa área, não tinha surgido ainda um criador de conteúdo em volta desse nicho. Eu surgi agora no YouTube, e com certeza vai surgir vários outros daqui a alguns meses ou anos. Eu surgi aqui no YouTube justamente expondo esse mercado, falando sobre essas oportunidades e que dá sim para você ganhar em dólar, não seguindo uma profissão mais tradicional como a programação. Diferente da programação, a edição de vídeos ela não tem faculdade, né? Não existe uma faculdade aprovada pelo MEC com o título de edição de vídeos, né? Não existe isso. Existe sim faculdades de cinema, faculdades de audiovisual. Tem algumas faculdades com nomes mais estranhos, né? Tipo imagem e som na UFSCar. Mas de fato, sobre edição de vídeo, é uma área que não foi muito explorada nem no meio de educação. Então é muito normal quando uma pessoa quer virar programadora, ela vai fazer uma faculdade, certo? Agora, quando uma pessoa quer virar editor de vídeo, muitas vezes ela vai recorrer a tutoriais no YouTube, cara. Tutoriais no YouTube. Eu aprendi a editar com tutoriais no YouTube. A maioria dos bons editores no mercado hoje em dia aprenderam a editar com o YouTube, apenas assistindo tutoriais, né? É muito raro você encontrar um editor que trabalhe para gringa e que tenha feito faculdade, cara. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalha para gringa como editor de vídeos nem sequer fizeram faculdade. Agora, quando você fala da programação, é muito comum um programador ter que fazer faculdade para conseguir crescer na carreira.
porque muitos trabalhos, principalmente os postados no LinkedIn, muitos eles têm como um requerimento, né, justamente você ter ido para uma faculdade. E cara, eu ainda não consegui resolver o problema aqui do fogão, porque tipo, aqui o fogão tá no mínimo, tá? Porém, o fogo, a chama dele tá muito forte. E aqui no apartamento é gás encanado. Eu tentei mexer na válvula de gás ali para diminuir um pouco do gás que tá vindo aqui pro fogão, porque se eu colocar isso aqui no fogo máximo, cara, fica muito forte, entendeu? O fogo baixo, o mínimo dele aqui, já é um fogo alto. Então eu não consegui mexer nisso aqui ainda, não sei direito se eu tenho que trocar a tubulação ali de gás para uma mais fina, para vir menos gás, não sei direito como mexer nisso. Por isso que eu troquei a panela aqui, porque eu quero deixar o frango continuar cozinhando, mas sem queimar, entendeu? Então por isso que eu vou ficar trocando aqui de lugar a panela, tá? Mas enfim, voltando aqui para a parte de programação e de edição de vídeos, esse meu conhecido, ele, inclusive nas vagas que ele estava aplicando para a gringa, muitas pediam que você tivesse alguma formação. Então você não conseguiria aplicar para vaga se você não tivesse uma formação. Diferente do mercado de edição de vídeos, onde você nunca, cara, eu acho que é impossível, na verdade, um youtuber te pedir uma formação em edição de vídeos para que você trabalhe para ele. Eles não estão interessados nisso, tá? Se você sabe editar bem, ele vai olhar o seu portfólio, vai ver o que você consegue fazer, o trabalho que você consegue fazer, e você vai ser contratado a partir disso, tá? Não existe essa dele te pedir uma formação ou nada do tipo. A grande chave para você conseguir bons trabalhos de edição é justamente você ter um portfólio forte. O seu portfólio é a sua formação, tá? O seu portfólio é a sua faculdade, por assim dizer. Enquanto na programação, nem sempre é assim. Isso eu acho que inclusive é um erro de muito programador. Focar muito na formação e não focar no portfólio, porque quem trabalha na programação também pode ter um portfólio, entendeu? Muitas vezes as pessoas acabam se prendendo muito a uma formação, uma pós-graduação, e quando vai realmente ver projetos feitos pela pessoa, ela não tem muitos projetos, fora os que ela fez na faculdade, por exemplo. Então acho que é muito importante também para programadores focar nesse aspecto, né? Focar na parte de o que você realmente fez, né? Quais projetos você participou. E o legal da programação é que dá para você fazer muito projeto por conta própria, igual a edição de vídeos. Na edição de vídeos, para você mostrar o que você consegue fazer, não necessariamente você precisa ter tido um cliente oficial. Você pode simplesmente pegar vídeos no YouTube, pegar live streams na Twitch e editar esses vídeos, tá? Você não precisa necessariamente ter trabalhado para essas pessoas, entendeu? Você consegue sim criar um bom portfólio, um portfólio forte que vai atrair clientes, mesmo sem nunca ter editado para alguém oficialmente. O meu portfólio lá no começo, ele era apenas de trabalhos próprios meus, né, que eu tinha feito, por exemplo, tinha pegado uma stream da Twitch de uma VTuber, eu editei e coloquei no meu portfólio. E meus primeiros trabalhos vieram justamente a partir desses vídeos que eu editei para algumas VTubers. E obviamente você pode fazer isso de todos os nichos, né? Você pode pegar algum vídeo de jogo, alguma stream de alguém jogando alguma coisa, ou se você quer partir mais para o nicho de empreendedorismo, você pode pegar um vídeo, por exemplo, como o meu aqui, que eu estou só falando com a câmera, e você pode editar esse vídeo, né? Então, principalmente na área de edição de vídeos, é muito importante você ser proativo, entendeu? Você fazer projetos, você trabalhar, criar um portfólio, mesmo se você não tem clientes ainda. O que eu vejo muito editor fazendo é tentando prospectar com um portfólio com, sei lá, um trabalho só de cliente. Vai ser muito difícil, né? Eu recomendo você ter 3, 4 trabalhos ali para o youtuber que vai te contratar ter mais informação sobre como é o seu estilo de edição. E obviamente com o tempo, conforme você for conseguindo melhores e melhores clientes, você vai conquistando um portfólio cada vez mais forte, provas sociais cada vez mais fortes. E quando você tem um portfólio no nível do meu, a maioria das vagas que eu aplico para o nicho de Minecraft ou de Roblox, eu sou aceito, eu tenho uma resposta do cliente. Muitas vezes você pode não ter uma resposta do cliente justamente porque o seu portfólio não é bom o suficiente, porque ele não viu muito do seu trabalho, entendeu? Então ele não se interessou muito. E muita gente, quando está começando a prospectar e não está tendo muita resposta de cliente, às vezes a pessoa acaba desistindo porque simplesmente as vagas que ele estava aplicando, as pessoas não estavam respondendo. E é normal, tá? Principalmente quando você não tem um portfólio forte, é muito normal que muitas das vagas que você aplique, as pessoas não vão te responder.
mas conforme o seu portfólio vai ficando mais forte, a taxa de resposta vai sempre aumentando. Então é muito importante, principalmente no começo, você continua aplicando para os trabalhos durante meses, porque hora ou outra algum cliente vai te aceitar. E quando um cliente grande te contratar, daí sim você vai ter um portfólio com uma prova social muito grande e aplicar para trabalhos vai ser muito mais fácil, entendeu? Mas no começo é difícil mesmo, né? Não espere que você vai mudar de vida em um mês prospectando clientes, tá? Isso aí não existe, cara. Eu comecei a ganhar os meus primeiros clientes gringos 6 meses prospectando, né? Então foram 6 meses de prospecção para eu conseguir os meus primeiros clientes gringos. Obviamente tem alunos do curso, tem pessoas na comunidade que têm esses resultados muito mais rápido. Eu demorei bastante tempo, eu demorei 6 meses para conseguir meu primeiro cliente e demorei ainda mais meses para conseguir chegar no salário de 10 mil reais. Mas tem gente que consegue isso muito mais rápido, tá? Mas não leve a exceção como a regra, tá? Não é só porque o cara conseguiu em 1, 2 meses que todo mundo vai conseguir em 2 meses, tá? Às vezes tem gente que vai demorar mais tempo, como eu demorei. Porém, o meu foco a longo prazo fez com que eu tivesse muito sucesso na carreira. Se eu tivesse focado no curto prazo, nos 6 meses que eu não tive resultado, eu nunca teria chegado no meu salário de 42 mil reais. Mas eu ter continuado no jogo, melhorando cada vez mais a minha edição, tentando melhorar sempre o meu portfólio, sempre prospectando, até quando a minha agenda estava cheia, eu ainda estava tentando conseguir melhores clientes, é isso que vai te trazer resultado a longo prazo. Tá? É você permanecer no jogo, não desistir rápido, entendeu? As pessoas hoje em dia elas são muito impacientes, né? Elas acabam desistindo muito rápido dos objetivos. Então, se o negócio não deu resultado em 2 meses, ela já acha que o problema é o negócio, mas muitas vezes o problema é o tempo, entendeu? É o tempo que você se dedicou àquilo. A gente tem a bênção na edição de vídeo de ser um mercado informal. Então, você não precisa passar 4 anos numa faculdade para você trabalhar com isso. Enquanto na programação, para você conseguir vagas cada vez melhores, nem sempre, tá? Dá para você conseguir vagas muito altas na gringa com programação sem ter faculdade, mas na maioria das vezes tem como requisito uma faculdade, uma formação. Na edição de vídeo não precisa disso. Então, você não precisa passar 4 anos estudando edição para conseguir prestar serviço, tá? Às vezes, assistindo alguns tutoriais ensinando o básico de Premiere, você já consegue prestar esses serviços. Qual que eu acho que é a área mais estável? Né? Se eu acho que a programação é mais estável ou se a edição de vídeos é mais estável. Eu sei que há um tempo atrás teve um problema na programação que estava tendo muito layoff, muitas pessoas estavam sendo demitidas porque houve uma onda de contratação muito grande na pandemia e depois, conforme o tempo foi passando e a receita das empresas foram diminuindo, tiveram que ir mandando bastante pessoas da equipe fora. Com a edição de vídeos, eu não vou mentir, acontece isso também, tá? Eu já vi youtubers que tinham canais e de repente canais que estavam performando bem e de repente eles começam a performar mal e eles têm que começar a cortar a equipe, contratar menos editores. Acontece também, porém, eu acho que como na edição é uma coisa muito mais informal, relação é você e o cliente, não existe muita oscilação de mercado no nível de tipo, grandes FAANGs, né, que eu acho que chama, que são essas grandes empresas que contratam programadores também. Não existe uma onda de, várias dessas empresas estão demitindo em massa. Isso é um caso mais isolado, entendeu? É um youtuber que não deu certo, mas não quer dizer que a plataforma do YouTube não está dando certo, entendeu? Então a crise, ela não é necessariamente no setor, mas sim no criador de conteúdo. Então é por isso que é importante você escolher bons clientes, clientes perenes, que estão na plataforma há bastante tempo e tem um canal estável, entendeu? Então as crises normalmente não são generalizadas, né? Não são grandes grupos de youtubers que vão sair demitindo editores, não. É muito mais a relação que você tem com o cliente. Outra coisa aqui, questão de inteligência artificial, né? Qual que tem sido o impacto da IA nessas duas áreas, né? Engraçado que dificilmente vem uma onda assim, né? Falando que a IA vai substituir o programador. Enquanto muita gente acha que a IA vai substituir o editor de vídeo, né? A IA, no quesito de programação, ela já programa muito melhor do que muito júnior por aí. Mas mesmo assim, a IA não substituiu o programador. O programador ainda existe, entendeu? E na edição de vídeos, onde a gente tem IAs muito inferiores, né? Que é difícil você achar uma IA que edite tão bem quanto ela programa. Entendeu? E mesmo assim, muita gente vem com essa onda de achar que a IA vai substituir o editor de vídeo. E não é bem assim, né? Eu acho que pessoas que pensam assim não estão no mercado. Dificilmente uma pessoa que está no mercado ali
no dia a dia, vendo as coisas acontecerem na prática, dificilmente ela vai ter esse pensamento, porque ela tem noção da abundância de YouTubers que tem e de que o YouTube ele vai sempre existir e sempre vão existir clientes que querem processos manuais. Eu diria, na verdade, que a maior parte dos clientes eles querem sim editores reais, né? É muito difícil você achar um YouTuber que vai querer fazer tudo com IA, até porque para usar IA você precisa perder um tempo ali fazendo bons prompts, né, e analisando às vezes, porque muita IA comete muito erro. E a gente tem que lembrar que o YouTuber ele está interessado em gravar conteúdo, tá? O YouTuber não está muito interessado na pós-produção. Então, às vezes, o YouTuber tem até mais interesse em contratar um editor que use IA para ele fazer todo esse processo e ele conseguir focar no que realmente vai trazer retorno para ele, que é gravar cada vez mais vídeos. Então, se o editor está usando IA para editar mais rápido, o YouTuber vai achar isso incrível, ele vai achar isso ótimo, porque ele vai receber os vídeos mais rápido e ele vai conseguir postar mais vídeos. Então talvez a IA venha para ajudar muitos editores a ter um workflow mais rápido e não perder tempo com algumas tarefinhas bestas que às vezes a gente tem quando a gente está editando um vídeo. A IA vai resolver isso pra gente. Bom, mas eu acho que é isso. Terminei de fazer meu frango aqui, eu só vou esquentar um macarrão que já tem feito ali e vou jantar. Hoje eu ainda vou tentar gravar mais um vídeo, só que para membros, né? Esclarecendo um pouquinho mais, né, por que muitos clientes gringos não te respondem. Então eu quero entrar mais a fundo nisso e dar uma analisada mais a fundo nessas questões. Se você tem interesse, quer assistir esse vídeo também, é só virar membro do canal, que ele vai estar saindo em breve, tá? Eu vou tentar gravar ele hoje à noite, postar hoje à noite, talvez mais para a parte da madrugada ali. E se você quer, de fato, uma formação completa nesse mercado, né? Se você quer aprender aonde prospectar esses clientes de maneira mais aprofundada e na prática, né? Aqui normalmente eu fico nos vídeos aqui públicos, eu me prendo muito à teoria, mas se você quer eu na prática mesmo, te mostrando na tela do meu computador como conseguir esses clientes, te mostrando vagas, te mostrando como criar um portfólio, tem o meu treinamento, né, o Remote Editors Academy, tem um link aqui na descrição. Dá uma olhada lá na página de vendas, dá uma olhada no conteúdo do curso, né, lê o que tem em cada aula. E se você tiver interesse, eu vou ficar muito feliz de te ver lá nas aulas, tá? Acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu te vejo no próximo.